Eu te ofereço meu que quer renascer. Eu ouvi tua voz, me canta que seguir, caminhar e saber. Eis-me aqui, minha dor. Olá, boa noite. Mais um dia de trabalho na Casa Espírita. Hoje, simultaneamente, eu estarei transmitindo para duas casas espíritas. O Lex, que é uma casa que eu tenho bastante afinidade, que sempre me recebe com muito respeito. E o Lar Rosa Maria, que é a minha casa, o meu hospital de socorro, a minha casa materna, né, que foi a que me acolheu há mais de 15 anos, acredito que seja isso. Então, hoje eu tenho dupla responsabilidade e convido a todos vocês, a todos que estão aqui, tanto no Lar Rosa Maria, quanto no Lex, Casa de Samaritano, que nós nos unamos, já que somos duas casas, são muitos corações, que nós possamos nos unir em prece, não como um ritual, mas como uma forma mais adequada, vamos dizer assim, de sintonizar com o alto. Então eu convido a todos que nós fechemos os olhos por um momento, nos entreguemos à prece, à sintonia com o Mestre Jesus e com essa pleiade de espíritos superiores que nos assistem e que mais do que nunca estão tão presentes em nossas vidas, porque estamos nesse momento de transição, de grande transformação, não somente do planeta, mas também a nossa transformação íntima. Então, meus queridos irmãos, respiremos com tranquilidade. Eu vou baixar só um pouquinho aqui o som para que eu possa melhor escutá-los. Respiremos com tranquilidade, trazendo para junto de nós essa atmosfera de luz e de amor, que a espiritualidade maior nos envolve, nos oferece com esses bálsamos de luz, que o trabalho da noite de hoje, unindo duas casas espíritas, que nós possamos nos entregar à verdadeira sintonia do amor. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome dos espíritos superiores, que a energia do amor envolva cada um de nós, ampliando a nossa consciência, multiplicando a nossa disposição no bem e no amor, que unidos em coração, com os corações e os espíritos entrelaçados no bem, que nós possamos fazer a prece ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Oferecemos essas preces a todos nós que estamos envolvidos nesse sentimento de amor, de busca constante de crescimento espiritual. Mas pedimos que a espiritualidade amiga ampare todos os espíritos, sejam eles encarnados e desencarnados. Que a paz de Cristo esteja conosco e nos ilumine no trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos trabalhar, né? Bom, a nossa proposta de hoje é nós falarmos um pouco sobre a fé. Falar sobre doutrinária, vamos doutrinar. Não, vamos conversar. A fé, dentro de uma significação no latim, a fé ela é a adesão incondicional a uma ideia ou uma hipótese, mas sem nenhum questionamento, simplesmente é a entrega. Numa perspectiva já grega, é a confiança e a fidelidade. Na doutrina espírita, observemos o que se fala sobre a fé. A fé é um sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que se tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. O verbo que nós podemos colocar como sinônimo de fé é a ação. É ter vontade, ou seja, é se colocar, é se entregar para algo que não é material. Mas a fé, como foi dito aqui, ela é inata, ela é natural do homem. Porque a centelha divina é a que está impregnada na nossa consciência. Porque ela que nos dirige. Mas nós sabemos que nós temos a fé humana e a fé divina. A fé humana é quando o indivíduo se coloca à disposição para fazer aquilo que se acredita no campo material. Acreditar nas próprias forças e essas forças serem dirigidas para a construção de algo no campo material. A fé divina é aquilo não palpável, porém, a doutrina espírita nos traz esse leque de informações que alicerçam a fé raciocinada. Nós sabemos que o espiritismo ele tem uma base na filosofia. E a filosofia é a arte do pensar. Ele estimula a criticidade, o raciocínio, através do conhecimento das coisas. Então, não simplesmente aceita porque devo aceitar, porque isso é uma imposição. Mas eu acredito porque eu conheço a verdade. Então, a fé, na perspectiva da doutrina espírita, não pode nunca ser enquadrada como uma fé fanática, mas porque ela traz um raciocínio dentro de leis espirituais, que são as leis naturais que nos regem. Alguns podem dizer assim: bom, Priscila, se Jesus colocou a tua fé te curou, eu tenho fé. Porém, eu não sou curado daquilo que eu sofro. Mas porque dentro de uma perspectiva espiritual, existem várias possibilidades dentro vamos dizer assim, dentro de uma resolução de problema. Vamos botar assim. Então,
um adoecimento não pode ser simplesmente colocado, eu tive fé, logo fui curado. Não, isso é de uma outra ordem. Porque na perspectiva espiritual, nós temos um planejamento reencarnatório, nós temos objetivos a serem atingidos dentro daquela encarnação. Todos nós somos dirigidos pela lei de causa e efeito, que é uma lei natural, que é uma lei divina. Então, eu posso ter a maior fé do mundo, porém, o meu corpo físico pode não ser curado. Mas o objetivo da fé não é somente curar o corpo físico, mas é a transformação do indivíduo. Eu contarei uma história que todos nós já escutamos. É a história do cego Bartimeu. Bartimeu, o nome dele significa, Bart significa filho, Timeu, filho de Timeu. Então, Bartimeu era um cego que habitava a cidade de Jericó. Jesus ele estava a caminho de Jerusalém e passava por Jericó. Bartimeu estava no meio daquela multidão com outros mendigos e com outros invisíveis sociais. Mas Bartimeu gozava de um privilégio, porque ele tinha uma capa. Socialmente, no nosso mundo, nós, quando vamos muitas vezes encontrar mendigos na rua à noite, eles geralmente colocam o quê? Um cobertor para se proteger do frio. Então, naquele período de Roma, os mendigos, alguns tinham o privilégio de receberem essa capa, não somente como um significado de proteção, mas de legitimar a mendicância. Essa capa tinha o símbolo do Império Romano. E isso legitimava o indivíduo a ter aquela profissão de mendigo, ou seja, socialmente existia um rótulo. Eu sou dependente da bondade alheia ou da misericórdia alheia. E isso não é algo positivo, porque significa que eu estou à margem de todo o processo ali de crescimento, porque estou numa condição inferior às outras pessoas. Existia o benefício porque era legitimado, porém, era a afirmação da sua incompetência social. Então, Bartimeu, ele se vestia com essa capa porque era o passaporte para a mendicância. E Jesus estava passando de uma cidade para outra, e uma multidão de pessoas estavam sempre ao seu redor. E Bartimeu, percebendo a presença de Jesus, ele começa a gritar. Havia várias pessoas ali ao redor de Jesus e tantos outros cegos, aleijados, tantos outros necessitados. Porém, Bartimeu se projetou. Ele se lançou a um desafio, ou seja, desafiou a multidão. E na sua solitude, pelo fato de estar naquela condição, Priscila, mas não tinha um outro? Sim. Mas ele era um ser solitário, porque ele carregava a sua bagagem espiritual, como todos nós carregamos. Muitas vezes estamos arrodeados de pessoas, porém estamos sozinhos, nas nossas angústias e nas nossas inquietudes. Então, Bartimeu, diante de toda aquela multidão, não se deteve, não se deixou sufocar pela multidão e começou a gritar: Jesus, filho de Davi. E as pessoas diziam: cala a boca, né? Pressionavam para que ele continuasse invisível. Pressionava Bartimeu para que ele não se lançasse, porque muitas vezes a força do todo oprime aqueles que querem despertar. E Bartimeu não se deteve, ele continuou a se lançar através dessa multidão.
e disse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus se voltou e perguntou: quem é? É aquele cego, traz ele aqui. E assim começaram ao quê? A empurrar Bartimeu, mas no momento em que Bartimeu foi empurrado, ele mesmo retirou a sua capa e deixou cair. Mas ele não deixou cair simplesmente porque foi sem querer. Porque aquela representação da capa significa abandonar o meu passado. Abandonar aquilo que é confortável. E mesmo assim, Bartimeu, naquela situação, naquela condição de zona de conforto, ele preferiu abandonar isso e se lançar para o desconhecido, que não é tão desconhecido. No sentido de que, se ele diz Jesus, filho de Davi, ele reconheceu a divindade de Jesus e sabia quem era Jesus para o mundo e para ele. E ainda disse mais: tende misericórdia de mim. Ele se coloca numa posição em que, de humildade. Ou seja, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua compreensão, eu preciso do teu auxílio. Porém, ele não se isentou do compromisso e da responsabilidade da ação individual. Então, Bartimeu, ele foi levado até Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Será que Jesus, dentro da sua grandeza, não sabia o que Bartimeu queria? Sabia. Porém, ele questionou Bartimeu porque ele queria deixar claro para a multidão, porque Jesus tem uma atitude de não dar respostas. Ele provoca consciências, a fim de que nós desenvolvamos por nós mesmos e construamos caminhos que devem ser, ou seja, consequências de nosso livre-arbítrio. Ele provoca: o que queres que eu faça? E Bartimeu poderia ter pedido qualquer coisa. Eu quero ser rico, eu quero ter uma casa, eu quero estar como esses outros aqui. Mas ele simplesmente pediu: eu quero voltar, eu quero enxergar. Mas o que é a visão? Será que somente é a visão dos nossos olhos, a luz dos nossos olhos? Será que essa situação não é uma situação no que diz respeito ao compromisso espiritual? Quando Jesus perguntou: o que queres que eu faça? E ele diz: eu quero enxergar. Nesse momento, Bartimeu, ele está assumindo para quem não tinha nada, porque o que ele tinha? A possibilidade de viver de mendicância. Era o que ele tinha. Ele não tinha uma carreira, ele não tinha uma profissão, ele nem nome tinha, ele era filho de Timeu. Ou seja, ele era invisível de todas as formas. Ele não era reconhecido socialmente como uma pessoa, mas simplesmente como um peso social. Alguém que vive à margem de e vive às custas de pessoas, ou seja, da misericórdia dos outros. Mas Bartimeu, ele simplesmente pede para enxergar. Ele estava assumindo ali o quê? Eu quero construir uma existência. Mas o enxergar contigo. Porque o que se sabe, porque não se conta depois, não se dá continuidade da história de Bartimeu, mas se diz o quê? Que ele seguiu Jesus. A partir dali. E qual foi a resposta que Jesus disse a Bartimeu? A tua fé te curou. Então, será que a fé é somente o acreditar? Porque a fé, ou seja, se a fé somente tiver o sinônimo de acreditar, eu posso acreditar e posso não acreditar. Exemplo? Quantas pessoas que se dizem acreditarem em Deus, mas quando acontece uma situação de dificuldade,
passam a questionar a bondade de Deus e até deixam de acreditar. Porque a sua fé estava condicionada a receber benefícios e não a compreender as lições pelas quais passamos nessa existência. Por isso que a fé para a doutrina espírita não é simplesmente uma fé, eu acredito. Acredito em Deus, mas eu acredito em Deus porque eu compreendo os motivos pelos quais Deus permite que essas coisas aconteçam comigo. Por isso que é uma fé raciocinada, porque a fé raciocinada não está só no campo da crença, mas do movimento da ação e, consequentemente, da transformação íntima. Então, a fé não é somente o sentimento, mas precisa estar associada à ação que transforma. Por isso que ele diz, a tua fé te curou. Ou seja, ele decidiu sair do confortável, abandonar o homem velho e se lançar para o novo, do zero. Dar um outro significado à sua existência que não esteja somente no campo da vitimização. A fé, ela é natural do indivíduo porque nós somos filhos de Deus. A doutrina espírita nos traz essa compreensão de herdeiros divinos, mas também herdeiros de nós mesmos. Por isso é que, quando nos acontece algo, nós compreendemos que nós não estamos sendo punidos por Deus. Nós estamos tendo a oportunidade de nos transformar intimamente. Por isso que quando eu mencionei que dentro de uma perspectiva, de uma dificuldade que são as montanhas dentro da nossa existência, ou seja, a fé transporta montanhas. Que montanhas são essas? Será que é simplesmente um adoecimento? Ou será que não são as dificuldades da nossa personalidade espiritual? E Jung traz uma perspectiva de que todos nós temos o quê? A sombra e temos o lado luz. O lado luz é resultado das nossas aquisições morais. E o nosso lado sombra são as montanhas que devemos transportar. Mas não é negando a nós mesmos que nós temos dificuldades que elas desaparecerão. Porque a fé, ela é energia que eu invisto para transformar algo em positivo, ou seja, negativo em positivo. O lado sombra para o lado luz. Então, por isso que a doutrina espírita, ela é alicerçada na razão, na filosofia que nos faz conhecer a causa das coisas que nos acontecem. Porque nos traz, inclusive, eu não posso compreender a consequência se não tiver uma causa anterior. Eu não posso ter algo consequente se eu não buscar a fonte de tudo. E nós sabemos que a fonte das nossas misérias interiores são uma construção através das escolhas equivocadas que tivemos. E que isso não deve nos assombrar, nos assustar, porque todos nós viemos de um mesmo ponto, fomos criados simples e ignorantes, mas dotados de todo o potencial para vir a ser. E Jesus acredita na nossa potência. Deus acredita na nossa potência a ponto de nos permitir recomeçar. Fixar-se no futuro, no sentido de eu estou ansiosa, eu quero logo amanhã, eu quero logo um resultado, porém, eu preciso construir o meu aqui e agora. Porque o meu amanhã é apenas uma consequência do meu hoje.
E o meu hoje, eu experimento situações que já foram construídas no meu ontem e que me servem de o quê? De um roteiro daquilo que não mais eu devo fazer. Divaldo Franco traz uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: não importa... Não, perdoe, já agora esqueci, misericórdia, eu misturei o Divaldo com o Chico, né? Não importa, eu não posso voltar para fazer um novo começo, mas eu posso construir um novo fim. O nosso passado é um que nos serve, faz parte da nossa história. E que nos serve, ou seja, nós trazemos essa bagagem e com ele nós devemos aprender. É para isso que ele nos serve. São as lições daquilo que não mais eu devo fazer. O erro, agora lembrei, para Divaldo, o erro nada mais é o modelo certo daquilo que não mais eu devo fazer, pelas consequências que ele traz. Então, eu não posso voltar para fazer um novo início, mas eu posso construir um novo fim. Então, a doutrina espírita, quando fala dessa fé que transforma, aliás, que Jesus nos traz, a fé transporta montanhas. E a doutrina espírita nos traz essa completude da fé raciocinada, que é uma fé alicerçada em situações racionais, em vivências da nossa bagagem, e que nós compreendemos que nós não somos vítimas de nada, mas nós somos os atores e os escritores da nossa própria obra, porque tudo aquilo que escrevemos, nós é que vivemos. E isso nos empodera, isso nos dá esse poder de transformação que Jesus disse: sois deuses. Deuses nessa perspectiva de transformar, de construir, de realizar. Só que para isso, nós precisamos ter a compreensão de que não estamos a passeio. É essa proposta da doutrina espírita, dessa fé raciocinada, que nos faz ver a causa e a consequência das nossas ações, que é uma pedagogia educativa, que não é punitiva, porque Jesus e Deus não nos pune, a vida não nos pune, ela nos dá a oportunidade de corrigenda, de correção, de reparação. É um modelo educativo perfeito e que nós criamos e nós experimentamos, como o próprio Cristo disse: o plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. E isso faz com que nós aprendamos com as nossas próprias escolhas, não é isso? Então, dentro dessa perspectiva espiritual, que a fé raciocinada é essa iluminação, é essa bússola, porque me faz compreender as causas ou seja, as causas dos meus sofrimentos. Isso me dá suporte, recurso material de análise, de criticidade, não de julgamento, mas a criticidade que me faz enxergar aquilo que não mais eu devo fazer e que eu posso realizar em meu favor. A proposta da doutrina espírita é a proposta de quê? De reforma íntima. É a proposta da autoiluminação a partir do processo de autoconhecimento. Então, as montanhas que eu preciso transportar são as dificuldades que estão aqui, que são características da minha personalidade espiritual. Numa perspectiva, inclusive, da terapia reencarnacionista, é chamada de quê? De personalidade congênita, ou seja, a nossa verdadeira identidade espiritual, que se manifesta no nosso aqui e agora e que não tem nada a ver com herança paterna ou materna, como muitas vezes, equivocadamente nós dizemos, como uma forma de justificar as nossas atitudes, nós dizemos que nós herdamos isso dos nossos pais ou dos nossos avós, porque a minha família tinha o hábito de fazer isso. Não.
Nem venha porque isso é algo de família. É um vício de família, né? Já passou de pai para filho? Sim. E onde está o poder de transformação? Onde está a reflexão e a criticidade que me faz enxergar e dar um freio naquilo que não é positivo? Essa bagagem, essa herança, na verdade, de vícios comportamentais que vem de família de geração para geração, precisa dar um freio. Por quê? Porque nós sofreremos as consequências das nossas escolhas. Então, se nós queremos resultados diferentes, nós temos que o quê? Observar e mudar a nossa ação no aqui e agora. Não é verdade? Então, nessa perspectiva, inclusive, Priscila, e a perspectiva no que diz respeito, o que a psicologia fala sobre isso? O que é que a neurociência fala sobre a fé? Né? Então, assim, a neurociência, ela nos traz uma visão de que a fé, que é esse sentimento que nós nutrimos por aquilo que é imaterial, são características, ou seja, a fé apresenta, se percebe em pessoas criativas, em pessoas com maior capacidade de adaptação a situações de crise e, consequentemente, são pessoas que buscam observar o lado positivo da coisa. Então, são pessoas que têm mais facilidade, de conquistar algo, de sair de situações de crise e, consequentemente, o seu sistema imunológico é mais ativo. Ele produz mais anticorpos, o que, consequentemente, nos traz uma imunidade melhor. Né? Então, são pessoas que saem de situações de adoecimento mais fácil. Quantas pessoas nós conseguimos, assim, a gente tem conhecimento que, diante de um diagnóstico, a família diz, olha, doutor, não diga para ele, porque se disser para ele, ele vai morrer mais rápido. Por quê? Porque são pessoas que têm um nível de pessimismo, né, de comportamento, de crenças em torno da própria vida, que se entregam facilmente. Então, a fé na perspectiva da neurociência é esse movimento, esse sentimento positivo que influencia no meu campo imunológico. Isso está comprovado. Então, é importante que nós possamos nutrir esse lado positivo das coisas. Por exemplo, eu estou muito preocupada com a quantidade de adoecimento nesse período de pandemia. Né? Então, assim, o nível de comprometimento emocional está enorme, de adolescentes de 14 anos entrando em quadro de síndrome do pânico. Né? Por quê? Porque a visão deles está focada no sofrimento, na perda e não na possibilidade de transformação. E isso é muito negativo, porque visualizar somente o lado difícil das coisas compromete as possibilidades do vir a ser. E isso me limita, e isso paralisa, e, consequentemente, mina a minha força psicológica, que é importante para a existência, para que eu não desista de mim e né, daquilo que me rodeia, dessas possibilidades, e, consequentemente, eu não adoeça. Então, é importante que nós busquemos, ou seja, temos o recurso da fé, que a fé é uma fé, que é um alimento que precisa ser nutrido, ou seja, ela é natural do ser humano, mas ela não é, ou seja, Priscila, é natural, mas não é obrigatória, né? Não, não é, porque nós conhecemos pessoas que não acreditam em uma força maior, mas acreditam nelas mesmas. E elas movimentam grandes obras. Mas aí existe um ingrediente, vamos dizer assim, um percentual de um materialismo que nós sabemos que não cabe a nós julgar, porque isso é um desenvolvimento gradual do indivíduo, porque não cabe a nós dizer que a pessoa está errada, mas o fato dela estar buscando conduzir essa energia
quanto tempo eu tenho? Alguém me dá uma luz? Ah, tá certo. Ainda tem 10 minutos, tá ok. 10 minutinhos. Então, meus amores, essa história de Bartimeu, assim como aquela mesma história de que um homem chegou até ele e disse: Jesus, por que os teus discípulos não puderam curar? E ele disse: ó, raça incrédula. A incredulidade deles mesmos. Porque eles desconheciam, não porque Jesus deixou de falar sobre as verdades, mas porque eles não se sentiam empoderados dessa força. Eles não assumiram ali a sua herança espiritual, ou seja, eles não se sentiam realmente filhos de Deus, né? Por mais que Jesus dissesse: todos nós somos irmãos, Deus travou. Enfim, então vamos nós. Jesus, ele traz essa colocação, né, de tá pausado. Está pausando. Bom, então Jesus traz essa colocação, né, de raça incrédula, mas não porque ele deixou de nutrir essa fé, esse exemplo naqueles que rodeavam ele, mas porque a pessoa em si não acreditou estar, vamos dizer assim, sintonizado com a energia cósmica. Como o próprio Evangelho nos traz, que a fé é capaz de realizar grandes obras. Porque nós sabemos que dentro dessa perspectiva espiritual, todos nós somos dotados, nós temos mediunidade. Alguns têm, como diz o meu paizinho, ele faz uma comparação muito, muito boa, que eu acho assim, ele diz: minha filha, mediunidade é igual conta bancária. Uns têm R$1, outros têm 1.000.000. Então, todos nós temos mediunidade. Porém, existem ou seja, indivíduos que têm essa mediunidade, esse potencial, esse magnetismo que faz com que situações, ou seja, movimentação, eu também saudades, que nós conseguimos, ou seja, algumas pessoas conseguem realizar, inclusive situações materiais. Mas por quê? Porque elas também se empoderam, elas também colocam a sua energia, elas acreditam não somente nessa divindade, mas elas acreditam nelas mesmas. Então, a fé ela precisa ter essa conexão, precisa haver essa sintonia, essa harmonia entre o eu divino que existe em mim e, consequentemente, eu me entrego a essa força maior, a essa relação com Deus. Eu aceito essa herança divina, então, por isso, eu me transformo. E se eu aceito essa minha herança divina, logicamente, se eu fui criado esses espíritos simples e ignorantes, todos nós chegaremos num objetivo final. Então, a nossa meta é chegarmos lá. Onde, Priscila? Chegarmos à perfeição que nos é permitida. A chegarmos a ter a paz de consciência que todos nós almejamos. Mas para que nós consigamos chegar lá, é necessário trabalho. Para que nós consigamos chegar até esse objetivo, é necessário nós nos transformarmos intimamente. Então, como Jesus já dizia, né? Dizia e nos diz porque as lições permanecem. Conhece-te a ti mesmo, e essa verdade vos libertará. Então, é necessário que nós nos coloquemos para dentro de nós, voltemos os nossos olhares para dentro e trabalhemos intimamente as nossas sombras, movidos por essa fé raciocinada, para que nós alcancemos o nosso objetivo final. Em uma só existência? Não. Mas progressivamente, passo a passo, nós alcançaremos.
O importante nesse momento, já que nós estamos nesse momento tão difícil social, é importante que nós compreendamos, como algumas vezes alimentam, né? Assim, eu me sinto roubado. Roubado porque não tenho mais contato. Não tem mais contato com o outro, mas tem contato consigo mesmo. Porque é importante nesse momento nós dirigirmos os nossos olhos munidos dessa fé raciocinada, porque nós somos viajantes dessa grande jornada, nessa embarcação que é o planeta Terra, e que nós viajamos no tempo. Ora estamos aqui, ora estamos lá, mas sempre com o mesmo objetivo, essa transformação íntima, esse processo de iluminação do nosso espírito e ampliação das nossas qualidades morais, ampliando o nosso lado luz e ensinando, transformando esse lado sombra a ser cada vez melhor. Muitas vezes temos o hábito de nos autopunir. Quando identificamos em nós uma dificuldade, nós nos punimos. E é um grande equívoco, porque nós estamos agindo contra nós mesmos. E aí que entra, quando diz assim, a fé é a mãe da caridade e da esperança. A fé, essa vontade dirigida para o bem, para a transformação, é necessário que eu tenha, ou seja, que eu tenha ali a esperança, porque eu sei que chegarei e que não estou sozinho nesse processo de autocura, que eu tenho médicos sublimes, tenho bisturi, tesouras, que são agulhas, né, para suturar, que são as pessoas que nos rodeiam, que são instrumentos do nosso crescimento, do nosso processo de autocura, são os instrumentos para que nós nos conheçamos. E nós temos os médicos sublimes, Cristo e essa pleiade de espíritos superiores a nos auxiliar. E a caridade, porque eu preciso compreender, caridade é o exercício do amor. Se é exercício do amor, é do alto amor. Então eu não posso me abandonar, eu preciso me auxiliar para que eu possa desenvolver as minhas habilidades espirituais. Então, meus amores, a fé, ela não é simplesmente um instrumento cego, não é imposto, mas é uma relação de experiência com o eu individual, o eu divino e realmente a divindade maior, essa relação com Deus. Mas para isso nós precisamos nutrir diariamente esse diálogo. Uma relação, ela precisa ser dialogada. Porque, mas Deus sabe as minhas necessidades, então não precisa eu conversar com Ele. Precisa, porque é uma relação de entrega. Quanto mais você dialoga, uma mãe ama um filho. Ela sabe as necessidades do filho, mas ela precisa até compreender, através da escuta, o nível de compreensão e de entrega do seu filho diante do processo de crescimento. Ou seja, assumindo as suas responsabilidades. Então, é nessa relação com Deus, através da oração, que nós vamos nos estreitando e ampliando o nosso sentimento de fé. A fé inabalável, que pode até haver o desprendimento, ou seja, do corpo físico, porém, o meu espírito está curado. Então, quando Paulo de Tarso, né, disse assim, eu não sou mais o Paulo, é Deus que habita em mim, é Jesus que habita em mim. Ou seja, não é mais a persona, mas a essência, essa entrega, essa sintonia com Deus, que nutre cada vez mais essa fé e ela se transforma, ou seja, ela se fortalece numa fé inabalável, porque eu sei que para cada ação existe uma reação. Então, eu não sou vítima, eu sou apenas a pessoa que experimenta
algo que foi construído por mim mesmo. Então, eu não mais responsabilizo a vida, eu não mais responsabilizo os outros por aquilo que foi construído por mim. E isso é maravilhoso. E isso nos empodera porque realmente nós assumimos os poderes que foram dados para que nós possamos crescer e desenvolvermos o nosso lado luz, para que ele se amplie cada vez mais e ilumine o lado sombra. Queridos, eu acredito que nós já encerramos o nosso tempo. Já. E nós vamos agora... Ai, aqui ligou o som sem querer, gente. Olha, ao vivo é uma coisa assim maravilhosa, né? Deixa eu Ctrl Alt Delete aqui, pronto. Meus amores, então vamos nós nesse momento... Vamos elevar, primeiro eu queria agradecer o Centro Espírita Casa de Samaritano, né? O Lar Espírita Casa de Samaritano, o Lar Rosa Maria, meu cantinho de luz, minha casinha de oração, meu aconchego diário. A todos vocês que nós estivemos aqui todos juntos em corações, unidos em pensamentos, e vamos fazer a nossa prece final para que nós possamos continuar elevando, ou seja, nutrindo esse sentimento, nutrindo essas energias positivas em nós, mas também que nós nos unamos com tantos outros corações que nesse momento se elevam em busca de paz, em busca de proteção para o nosso mundo, que de todas as ordens sociais, em todas as ordens está havendo uma transformação. Basta nós observarmos para que nós percebamos que nas coisas menores do nosso dia a dia, a verdade está sempre aparecendo, nos mostrando que é necessário mudar. Mas não é somente mudar o outro, mas é mudar a nós mesmos. Mudarmos as nossas crenças, mudarmos o nosso jeito de agir e, consequentemente, aproveitarmos essas oportunidades que a vida está nos dando para que nós possamos sermos pessoas melhores no nosso amanhã. Então eu convido a todos nós, a todos vocês e todos nós, sejamos espíritos encarnados ou desencarnados, que nós fechemos os nossos olhos, meus amores. Então fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, sintamos a presença de Jesus, nos projetemos às margens do mar da Galileia, em que Jesus Cristo, sentado num barco, e aquela multidão de povo ao seu redor, sedento de compreensão, carentes de amor, carentes de paz, mas cheios de esperança e confiança em Deus, que diante dessa iluminação, desse sol, desse farol chamado Jesus, que nós façamos uma prece. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio, dai-nos forças para destruir as pesadas fortalezas dos nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho na libertação de nós mesmos e recursos necessários para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio e a incompreensão menos destruidora e agressiva. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos, Pai, a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da renúncia e da prece. Senhor, Tu que nos ensinaste sem palavras
as supremas lições na simplicidade na manjedoura e no sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, onde estivermos, Senhor Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos nós, que essa luz envolva todo o planeta Terra e que a paz possa habitar em cada coração e que o discernimento se amplie, mas a gratidão permaneça em cada oração, em cada gesto e em cada ação. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, meus amores. Beijo no coração de cada um de vocês e que Jesus esteja conosco.